Meu querido, aqui estamos mais uma vez para estudarmos mais um pouquinho a respeito do livro do profeta Daniel. Dessa vez no capítulo 3, a respeito daqueles três amigos de Daniel inseparáveis, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Maravilha? Ok? Firme? Eu gostaria então que você abrisse a sua Bíblia, caso você possa, no livro de Daniel, no Velho Testamento, capítulo 3. E vamos lendo um pouquinho, pulando algum ou outro versículo e meditarmos nessa grande lição de confiança desses três jovens na presença do Senhor. Então, quando nós abrimos aqui no capítulo 3, versículo 1, nos diz o seguinte, que Nabucodonosor, ele resolveu fazer uma estátua constituída materialmente de ouro, e ela tinha 60 côvados de altura, e também tinha a sua largura de 6 côvados. E o que ele fez? Ele assim alicerçou-a no campo chamado de Dura, na província da Babilônia. Era uma ostentação de Nabucodonosor, como os jardins da Babilônia, enfim, para mostrar poderio em relação às nações que o cercavam, como também daquela que ele então vinha porventura na sua trajetória imperialista e tirana tenha conquistado. Ele fez essa estátua de ouro. E o capítulo 1 fala a respeito de Daniel em relação às iguarias do rei, que ele e esses amigos não se contaminaram. Aqui está um exemplo muito legal para as nossas vidas, de também não só não nos contaminarmos com os presentes do mundo, para que possamos nos sujeitar a situações constrangedoras, como nós em vídeo anterior falamos. Aqui nos fala para que não venhamos a sujeitar, para que não nos prostamos às estátuas, a ídolos feitos por mãos de homens. Porque eu e você, glória a Deus, temos um único Deus e suficiente Salvador, o nosso Deus eterno, Criador dos céus e da terra. Você crê nisso? Glória a Deus, eu também. Então, Nabucodonosor, na sua ostentação, na sua tirania, ele fez essa estátua muito grande, e para que todas as nações pudessem ver, mais do que um poderio seu, ostentação sua. No versículo 2, o capítulo 3, diz assim, então, esse Nabucodonosor mandou reunir quem? Olha só, ele queria fazer a inauguração dessa estátua mediante reverência e adoração a essa estátua. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes. Olha quem estava presente então nesse campo de Dura. Estavam os príncipes, prefeitos, governadores instituídos por Nabucodonosor, juízes, os capitães como Arioque, por exemplo, capitão do exército de Nabucodonosor, e todos os oficiais das províncias. Para quê? Olha o intuito também de Nabucodonosor, que viesse a consagrar a consagração daquela estátua que ele tinha então, Nabucodonosor, levantado. Mas quando nós observamos na revelação do primeiro sonho, que Deus, em oração, deu ali a Daniel, que livrou a vida de Daniel e dos seus três amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, Deus constituiu Daniel sobre governador ali, dos governadores. Então deixe-me voltar aqui, e aí nós observamos no capítulo 2, versículo 49, que os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abidnego, Daniel pediu então, depois de revelar o sonho, que constituísse sobre esses três rapazes, eles os negócios da província da Babilônia. Quem? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles eram então aqueles que foi constituído sobre os negócios da província da Babilônia. E ele, como eram amigos de Daniel, Daniel era governador, e eles ali também administradores dos negócios das províncias de Nabucodonosor. Ok, vejamos então. Aí, estavam todos em pé, esses que vos falei, oficiais, juízes, tesoureiros, governadores. Nessa ocasião não estava Daniel. Pois bem, no versículo 3, diz assim, no finalzinho, e estava em pé diante da imagem de Nabucodonosor. Meu querido, aqui já vem uma palavra de ordem para a sua vida. Que não estejamos de pé diante de estátua nenhuma. Como nos fala o Salmo 115, que tem olhos, mas não veem,
Tem nariz, mas não cheiram, tem boca, mas não falam, tem ouvidos, mas não ouvem, tem pernas, mas não andam, e semelhantes são aqueles que assim se prostram a esses deuses, diz ali no Salmo 115 da palavra do Senhor. Então aqui, aqueles todos que eram idólatras e pagãos, eles simplesmente, aquilo era uma atitude normal para eles. Por isso estavam naquele campo de Dura, na expectativa de a ordem de Nabucodonosor, ou do arauto que assim anunciasse, tranquilamente eles se ajoelhavam, se prostravam perante essa nova estátua, essa ostentação idólatra feita pelos mandos de Nabucodonosor. Diz assim, no 4, versículo 4 do capítulo 3, então o arauto, aquele que sempre tinha uma boa voz, alta e tônica, apregoou em alta voz, ordenando que os povos ali então fizessem o quê? Que se prostrassem mediante uma situação. Como? Versículo 5. Quando eles estivessem ouvindo o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de fole e de toda espécie de música, então tinha uma orquestra lá, hein? Provavelmente uma festa de inauguração. E aí vem, quando vocês ouvirem esta música, logo em seguida, prostrar-vos-ei e adorei a estátua que Nabucodonosor levantara. E você lembra que Sadraque, Mesaque e Abednego, judeus cativos em Babilônia, no palácio, foi colocado sobre os negócios da província, a pedido de Daniel, que foi ali consagrado para a honra e glória de Deus, como governador dos governadores. Então, nessa ocasião, Daniel não estava, mas eles estavam lá. Por quê? Porque foi chamado por uma ordem de Nabucodonosor para inaugurar e começar ali a primeira adoração e prostração a essa estátua feita de ouro por Nabucodonosor. O 6 diz assim, e qualquer que não se prostrar e não o adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha ardente. Interessante. Isso praticamente foi colocado como um edito do rei, um decreto do rei. E a palavra decreto é determinação. Ele, como um imperador tirano, um dominador das nações, resolveu, para mostrar o seu poderio, levantar ali um mausoléu, um monumento, para que as pessoas pudessem ver que ali realmente tinha a mão do tirano Nabucodonosor. E a história vai se desenrolando no capítulo 3 do livro do profeta Daniel. De maneira que me chama a atenção que o fato de Daniel ser governador, o fato de Daniel ser sábio, ter conhecimento e o dom de revelação de sonhos, e Nabucodonosor, no primeiro sonho que o intrigava, o constituiu após revelação como governador, e a Sadraque, Mesaque e Abednego como aqueles que estariam tratando dos negócios junto com Daniel das províncias da Babilônia, gerava inveja dos príncipes, dos oficiais, dos outros governadores, de prefeitos. E o que aconteceu? Havendo o primeiro chamado da trombeta, todos se prostraram, esses todos que nós falamos, menos Sadraque, Mesaque e Abednego. Que homens de fé, que homens corajosos não se prostraram. E isso nos traz uma grande lição, que devemos nunca nos prostrar diante de qualquer imagem feita por mãos de homem, sobre a determinação de Satanás, sobre imagens feitas de ouro, de prata, de barro, de cimento, seja qualquer material constituído. Nós somos adoradores do único Deus vivo, o Criador dos céus e da terra, e do nosso Senhor, o autor da salvação, Jesus Cristo. Se você não crê nisso, passa a crer, porque realmente esse é o Deus vivo que ressuscitou. Glória a Deus, está vivo e nos dá o acesso à vida eterna. Mas para isso você precisa deixar a adoração dos ídolos e buscar a presença do Deus vivo, o nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Então, o que aconteceu? Simplesmente tem os dedos duros, os caldeus, né? Aqueles que estavam próximos, foi e simplesmente falou para Nabucodonosor: olha,
todos se prostraram, menos aqueles 3 judeus. Isso subiu a fúria, a ira de Nabucodonosor, achando aquilo como um grande ultraje, um grande desrespeito, porque ele era e é, naquela ocasião, um grande imperador. Como que você assim, como que vocês, é claro, eram 3, assim não fizeram? Por que não se prostraram? E aí vem, no versículo 15, a segunda trombeta tocando com todos os instrumentos. E eles permaneceram, só que antes da segunda trombeta, tiveram uma conversa. Nabucodonosor o chamou e disse assim: olha, eu vou dar mais uma chance a vocês. Se vocês não se prostrarem, não adorarem a estátua que eu levantei no campo de Durã, vocês serão lançados na fornalha e morrerão pela desobediência, pelo desacato. E ele tinha de assim agir, porque senão ficaria vergonhoso. 3 governadores, não, 3 administradores dos negócios da província, um cargo quase que ínfimo em relação a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele não tinha outra situação a não ser fazer com que aquele decreto fosse ali constituído. Mas vem então a segunda trombeta e os 3. Nabucodonosor sabia que se os 3 não se ajoelhassem nessa segunda oportunidade, seriam lançados na cova dos leões. A resposta simplesmente foi o seguinte, porque Nabucodonosor, aos interpelá-los, acho que a palavra é essa, se assim vocês não fizerem, morrerão. Peça a seu Deus que os livre dessa fornalha. E eles assim mantiveram firmes. E nós não devemos nada ao Senhor. Não nos prostramos a estátuas, a ídolos, a imagens feitas por mãos de homens. Aquele Deus que é o Todo-Poderoso, que é o nosso Deus, esse nos livrará e nos trará ileso sobre toda a tentativa do Senhor Imperador, Rei Nabucodonosor contra as nossas vidas. Então, Nabucodonosor, enfurecido, chamou dos seus capitões, a exemplo Arioque, que os atassem. E eles foram atados com as suas vestimentas, com as suas roupas, os seus chapéus, e foram em direção a serem lançados naquela estátua que tinha uma fornalha dentro do seu corpo, do corpo dessa estátua. E Nabucodonosor, enfurecido, mandou que multiplicasse por 7 vezes a potência daquela fornalha, de maneira que esses grandes dos exércitos que os ataram e os levaram, assim que jogaram os 3 jovens ali na fornalha, eles foram terminantemente mortos, viraram que churrasco de gente, em forma de carvão, com as fumaças pegando fogo. Quando foram lançados, é um texto maravilhoso, eles não foram ali nem sequer queimados por uma brasa ardente. Eles estavam totalmente ilesos, e lá no meio algo chamou a atenção de quem? De Nabucodonosor, perguntando para o arauto, perguntando para os príncipes, perguntando para os prefeitos e chefes, quem estivesse ali. Não eram 3 que lançamos? Por que existe 4? E eles confirmaram, grande Nabucodonosor, eram 3. Então Nabucodonosor, estupefado, dirigiu-se à porta da fornalha e chamou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, saiam. E aí eles saíram, e Nabucodonosor, como todos os outros que estavam presentes no campo de Durã, viram que eles não tinham nem cheiro de queimado, as roupas intactas, nenhuma bolha de queimadura no corpo, nem o fio de cabelo deles queimado pelaquela fornalha, aumentado 7 vezes mais. Isso nos traz uma lição, que mesmo diante de uma situação de risco de morte iminente, eles se mantiveram firmes na presença do Deus vivo e todo-poderoso. Eles não se prostraram a estátuas feitas por mãos de homem e nem aquela feita por Nabucodonosor. Mesmo sabendo que poderiam morrer, eles estavam cientes que a morte seria lucro para eles, porque eles estariam com Cristo Jesus, estariam com Deus, com lugar assegurado no paraíso. A mensagem é essa para a minha vida e para a sua vida. Se um dia você for afrontado, para que você não leve a sua Bíblia, para que você não glorifique o Senhor nosso Deus, para que você não dê testemunho que você é salvo em Jesus Cristo, você afinará, você se prostrará perante um chefe ou um dono de uma empresa que ele busca e aceita e adora deuses estranhos que não é o nosso Deus.
Como é que fica a sua posição? Se de repente, antes de você entrar no trabalho, existe ali uma oração para Iemanjá ou para qualquer outra situação idólatra que você sabe que não é correto e é contra os princípios da palavra de Deus. Uma oração perante qualquer estátua inanimada que não tenha vida. Se você assim se prostra com medo de perder o seu emprego, confie no Senhor. Confie no Senhor, porque Deus vai fazer mudanças e vai te honrar. Mesmo que você seja demitido, você vai ver que Deus abrirá 7 portas a mais na tua vida, pela tua fidelidade. E confia que mesmo que a fúria do inimigo, porque você não se prostrou à vontade do mundo, você vai ser protegido como esses 3 jovens foram dentro da fornalha. Aonde quer, meu querido, que a palma de vossos pés pisarem, não temas, porque as asas do Senhor os protegerá. Confia no Senhor, não se prostre aos ídolos, não se venda ao mundo, seja fiel, como esses 3 jovens, oh glória a Deus, Sadraque, Mesaque e Abidnego, mediante aquela multidão, eu imagino todos se ajoelhando, e eles ali, é claro, ficaram em destaque, os 3 em pé, homens de honra, homens de fé, homens realmente que amam a palavra de Deus e confiam e esperam no Senhor nosso Deus. Que Deus realmente possa abençoar. E nós veremos nesse estudo que Nabucodonosor então reconheceu a grandiosidade do Deus Todo-Poderoso desses 3 jovens, mesmo diante da afronta de desrespeitar o mando do tirano Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor não fazia ideia, ou deveria até fazer, porque ele já viu o poder de Deus no primeiro sonho revelado por Daniel, mas ainda não tinha caído a ficha que também o mesmo Deus de Daniel era o mesmo Deus desses amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, e Deus os honrou. E assim Nabucodonosor reconheceu o poderio excelso, transcendental e imanente do nosso Deus. Que Deus possa colocar essa mensagem na tua palavra e que você não se prostre a estátua nenhuma, a circunstâncias análogas, como esta, e que você se mantenha firme. Se você perder o emprego, Deus vai te honrar com outro. Confia no Senhor. Se a tua namorada não é do Senhor Jesus e te obriga a você não ir na igreja, deixa a namorada, desista desse namoro e fique firme no Senhor. Se você, esposa, é convertida no Senhor e o teu marido não permite que você busque ao Senhor, permaneça firme no Senhor. Enfim, situações que Satanás criará como armadilhas para que você não se aproxime da glória de Deus e sua palavra, mantenha-se firme, que Deus vai te dar dupla honra. Essa mensagem que eu tenho para a sua vida, a mensagem que você deva confiar no Senhor Jesus, como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Que Deus lhe abençoe poderosamente a sua vida e confie eternamente, fielmente, fervorosamente no Senhor Jesus Cristo, que te ama muito e quer lhe oferecer, a vida eterna. Boa noite, fica com Deus.